Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje o nosso primeiro capítulo sobre a Cleópatra, o livro esse aqui do Alberto Ângela. Cleópatra, nesse local aqui, também se levantou nesse dia 15 de março de 44 a.C. e foi fazer todo o seu ritual de beleza. E o Alberto Ângela ilustra isso de uma maneira muito que envolve a gente quase enxerga a Cleópatra fazendo tudo isso. Ele comenta que ela tinha a Airas, que era a melhor maquiadora da corte egípcia e também confidente da Cleópatra, que a Cleópatra vai levar para diversos lugares que ela vai passar. Então, é com grande probabilidade que ela também estava aqui junto com a Cleópatra e com outros membros da corte, como estudiosos, filósofos, etc., que estavam com a Cleópatra ali no Ote de César. E aí ele vai falar sobre como uma mulher se preparava. Então, a gente tinha uma das coisas principais da cultura egípcia, a maquiagem dos olhos, que é justamente essa que eu fiz a brincadeira com vocês hoje, que era o col, que era uma espécie de um cajal, uma espécie de um lápis preto, vamos dizer assim, uma maquiagem preta ao redor dos olhos, que tanto homens quanto mulheres usavam. Essa maquiagem egípcia não era exclusiva das mulheres. Esse ritual aqui que eu vou contar para vocês também era feito por homens. Então, essa maquiagem dos olhos tinha a função de dar beleza, claro, e isso pode ter trazido mais sensualidade ainda para a Cleópatra, porque uma maquiagem que acentua muito os olhos normalmente fica mais sensual, mais envolvente, e aí toda essa imagem que a gente tem da Cleópatra, mas também tinha uma função, outras funções. Era um desinfetante, um antisséptico natural, essa mistura de minerais aqui queimados, que defendia o olho de bactérias, de micoses, de parasitas e também de irritações causadas pelo sol e do vento carregado pela poeira do deserto. Então, por isso que a maquiagem ao redor dos olhos era tão característica desde a época lá nem do período dinástico, mas do período pré-dinástico. A gente tem restos arqueológicos que mostram para a gente que os egípcios já faziam a maquiagem aí em torno de 4.000, 4.500 antes de Cristo, tá? Então, é uma tradição que foi seguindo, mas tinha toda uma função além da função estética. Essas imagens aqui que vocês estão vendo são objetos de higiene e beleza que foram encontrados em Deir el-Medina. Então, tem em torno aí de 1.200 a.C. aproximadamente, e a gente tem pente, a gente tem os recipientes onde ficavam esses pigmentos, esses óleos vegetais, essas gorduras que se misturavam, os cosméticos. Esse aqui, que eu dei um zoom para vocês, um bastão com uma pontinha, que é o aplicador dessa maquiagem ao redor dos olhos. E aí o Alberto Ângela fala, né, como essa maquiadora oficial aqui da Cleópatra estava aplicando isso nos olhos dela, e não existia uma nécessaire que a gente carregava na bolsa, aliás, bolsa não existia, né, como a gente faz hoje. A mulher tinha que fazer toda essa preparação em casa mesmo, e a nécessaire era uma grande caixinha de madeira decorada com pinturas, às vezes até com pedras preciosas. Isso aqui é um exemplo disso, que era a nécessaire do Antigo Egito.
As mulheres e os homens também usavam um creme no rosto, misturado com gorduras naturais, que eles adicionavam uma pigmentação, e naquela época era moda o rosto ficar o mais branco possível. Então, eles buscavam com tons de argila, normalmente, misturavam nessas gorduras aqui, que ajudavam a proteger do sol das areias do deserto, tudo isso que eu comentei antes, e por cima, depois, eles colocavam uma pigmentação misturada, como se fosse um blush mesmo, buscando esses tons mais terrosos. Então, era a moda ficar com a cor da pele mais clara, e depois se colocava nos lábios e no rosto essa coloração para dar para abrir, vamos dizer assim, a maquiagem. Aí aqui a gente tinha vários tipos de mistura, tínhamos os óleos aqui, as gorduras de origem vegetal, que, por exemplo, óleo de mamona, óleo de oliva, azeite de oliva, né? Linho, que eram mais caros e provavelmente usados aqui pela Cleópatra. E tinha os óleos, as gorduras de origem animal, que eram mais acessíveis a todos, porque podemos falar que praticamente todos os egípcios faziam esse tipo de maquiagem. O que mais que eu não falei? Assim, eles misturavam esses pigmentos e os óleos e tal em pequenas plaquetas de madeira ou de marfim, como se fosse uma paleta de um pintor, vamos dizer assim, misturava ali e faziam depois todo esse processo de maquiagem. O papiro erótico satírico que está lá no Museu Egípcio de Turim também, em torno de 1150 a.C., é um dos papiros mais famosos de época egípcia, que tem cenas como se fosse um Kama Sutra egípcio, e mostra também, essa parte aqui que eu trouxe para vocês, mostra uma mulher aplicando o batom. Então, daí a gente sabe que o batom das egípcias não era um batom que nem a gente tem hoje, de girar assim, sobe o batom e passa o batom facilzinho. Não, era como se fosse um pincel, um bastão semelhante com esse aplicador dos olhos. E aqui a gente vê essa egípcia passando o batom e se olhando no espelho, que era uma coisa que provavelmente a Cleópatra fazia também com grande frequência, mas o espelho não era um espelho como nós conhecemos hoje. Os espelhos eram feitos com bronze muito, muito polido, ou com a prata muito polida, que dava um reflexo, vamos dizer assim, mas não uma imagem real, como nós temos nos espelhos de hoje. As mulheres egípcias também depilavam o corpo, tiravam todos os pelos por uma questão de higiene. Eles perceberam que isso ajudava na não proliferação de bactérias, de fungos, etc. Era comum também, mas não necessariamente, raspar a cabeça. Então, os cabelos normalmente eram mais curtos, não eram cabelos longos, ou raspados, e por cima eles usavam uma peruca, que era super tradicional na cultura egípcia. A Cleópatra não tinha essa tradição forte, porque ela não era egípcia, ela era greco-macedônica, mas ela usava essas perucas egípcias, principalmente nos momentos de rituais sagrados. Inclusive, a Cleópatra é tida como uma das governantes entre homens e mulheres que mais respeitou a cultura egípcia.